O caso do pequeno Ravi, filho recém-nascido dos influenciadores VTube e Eliezer, trouxe à tona um debate importante. O impacto psicológico que situações delicadas como a hospitalização de um bebê têm sobre a família. Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, está internado em uma unidade semi-intensiva de um hospital em São Paulo desde o fim de novembro. Na manhã de hoje, VTube se manifestou pela primeira vez nas redes sociais sobre o estado de saúde do filho. A influenciadora usou os stories do Instagram para esclarecer boatos e desabafar sobre a incerteza em torno do diagnóstico de Ravi. Abre aspas, não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda. O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente. Até os médicos não entendem, mas eu entendo. Sei que é Deus. Ele está melhorando a cada dia e logo estaremos em casa. Tenho certeza. Fecha aspas. Ela também descartou rumores de que a condição do bebê teria relação com o parto ou qualquer problema respiratório. A internação de um filho, principalmente nos primeiros dias de vida, é um momento desafiador para os pais, que enfrentam medos, incertezas e, muitas vezes, sentimento de culpa. Além disso, a preocupação pode afetar a rotina de irmãos e outros familiares, criando um cenário emocionalmente delicado. Para entender melhor como lidar com esses desafios e preservar a saúde mental, eu converso agora com o psicólogo clínico e neurocientista, Dr. Júlio Pérez. Dr. Júlio, boa tarde. Obrigada, pela participação aqui com a gente no Boletim. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui de novo e por uma razão muito especial. Esse tema é fundamental para que as mamães conheçam. Exatamente, porque todo mundo acha que o pós-parto é só alegria, é só felicidade, mas um problema desse pode afetar não só a cabecinha da mãe, mas também de toda a família. Então conta pra gente, como é que a internação de um recém-nascido pode impactar emocionalmente pais e também toda a família? Olha, em primeiro lugar, é importante saber que a internação neonatal é relativamente comum, não é algo raro, não. Por exemplo, quando o bebê nasce com um peso abaixo do esperado, ele pode ficar alguns dias na UTI neonatal, e isso é um procedimento, é um protocolo dos hospitais. Agora, essa divisão mãe-bebê, né, eu estou incentivando mais a mãe aqui, né, na minha fala, porque a mãe esperava por 9 meses, né, essa gestação é uma relação de fusão mãe-bebê e uma saída inesperada, um distanciamento igualmente inesperado, quer dizer, pode impactar demasiadamente, especialmente a mãe, que estava numa relação fusional, que nós chamamos, né, de interdependência. E como todos sabem, a vida do bebê já está na vida intrauterina, né, o psiquismo já está ali. E o bebê absorve muitas das falas, comportamentos, sentimentos que, especialmente, os pais estão projetando. É importante dizer, Neila, que a ansiedade pode crescer demasiadamente quando os pensamentos ficam nas variáveis que nós não controlamos. Então, um dos aspectos que pode favorecer a tranquilidade para essa travessia e que o melhor aconteça é considerar que o que está a nosso alcance, pais, especialmente mamães, foi feito, está sendo conduzido. Eu confio no corpo clínico, confio na UTI neonatal e a minha parte está sendo muito bem conduzida. A religiosidade e a espiritualidade são apêndices importantes da saúde mental que ajudam demasiadamente num momento como esse, né? As orações, os bons sentimentos, claro, respeitando os sistemas de crenças dos familiares. Agora, é importante também salientar que essa reverberação vai para muito além do casal, né, dos papais, porque havia sempre, né, uma expectativa imensa, não só dos pais, como dos familiares. E a melhor maneira que os familiares podem ajudar nesse momento é dando continência com tranquilidade, a escuta da alma, sabe? Ouvir mais do que falar, cuidado com conselhos, Deus escreve certo por linhas tortas, evitem conselhos, mas acolham com o coração,
com tranquilidade, com afeto, de maneira que os pais, especialmente, possam elaborar essa situação transitória. É importante lembrar disso. Não vai durar para sempre, será uma transição para um novo momento, e um momento em que o bebê vai estar ali com a mamãe, com o papai, e as coisas vão voltar ao ponto de equilíbrio. Mas esses cuidados neonatais são necessários e não poderia ser diferente, sabe? É fundamental que nós possamos compreender isso. E hoje, a conexão da mamãe com o bebê internado na UTI é possível acontecer, né? Antes não podia. Hoje pode, considerando os inúmeros estudos sobre a vida fetal do bebê e do recém-nascido, como é importante esse reconhecimento, esse contato do bebê em relação à voz da mamãe, especialmente, e tantas outras possibilidades de continuidade da segurança. Eu estou num mundo diferente agora, que não é a vida intrauterina, eu estou num mundo que eu posso respirar, que é uma experiência completamente diferente, né, do que ele tinha na vida intrauterina. No entanto, eu tenho o elo de segurança com a minha mamãe, porque eu escuto a voz dela, eu sei que ela está por aí, não está colada a mim nesse momento, mas ela está por aí. Isso é muito importante a gente considerar para o desenvolvimento saudável do bebê nessa transição de UTI. Fundamental. Vou me incluir nessa também, porque eu também sou mãe. A gente tem sempre o sentimento de culpa quando uma coisa não vai 100% certo com os nossos filhos. Numa situação dessa, como se livrar desse sentimento de medo, de culpa ou de impotência? Olha, a culpa das mamães assim, envolve sempre um julgamento a posteriori injusto, porque claro, se a mãe pudesse evitar alguma coisa, ela já teria evitado. O fato é que as mães podem se libertar dessa culpa, considerando que elas fizeram o melhor que estava ao alcance delas em todos os momentos, né? Inclusive durante o parto, né? São as melhores condições que as mamães procuram oferecer para que o bebê nasça com a melhor qualidade. Então, as mamães que carregam culpa, e isso, infelizmente, é relativamente comum acontecer, tem muitas pacientes que chegam pós situações similares com uma imensa culpa, a se libertar desses sentimentos que são ácidos, destrutivos. E, ao contrário, em vez de ajudar em alguma coisa, atrapalham tanto o desenvolvimento emocional do bebê, quanto os pais, né, que começam a revisitar, e se a gente tivesse, e se... Só que é um julgamento a posteriori. Não tinha como antecipar o que aconteceu. E se pudesse antecipar, os papais teriam antecipado e feito o que era possível. No entanto, lembrem-se, mamães, especialmente, vocês agiram com o melhor que a consciência de vocês lhe permitiram agir. Então, portanto, não há por que sentir culpa. Vamos colocar nesse espaço emocional o afeto, o amor, a confiança, as boas vibrações para o desenvolvimento harmonioso nessa transição do bebê até voltar para o delicioso colinho da mamãe, ser amamentado e com aquela qualidade maravilhosa que envolve o nutriente mais importante para todos nós na existência, o amor. Nesse caso específico do casal Vitube e Eliezer, eles já têm uma filha, a Lua, de 1 aninho. Inclusive, o Eliezer falou sobre como a internação do irmão afetou a pequena também. Irmãos mais velhos podem ser afetados por esse tipo de situação? Como é que os pais podem ajudar os irmãos mais velhos, então, quando isso acontece? Podem, excelente pergunta. O trauma psicológico envolve o imponderado, o fator surpresa. No entanto, nós podemos evitar que um evento estressor se torne um trauma se nós pudermos dar um contorno, se pudermos dar
um conceito a respeito do que está acontecendo. Porque, de fato, foi uma surpresa que o bebê precisasse de UTI, assim como muitos e muitos bebês precisam, transitoriamente, e por pouco tempo, inclusive. No entanto, o irmãozinho, a irmãzinha, pode receber as conversas, as falas. Olha, o seu irmãozinho está no hospital, mas ele vai voltar, e a gente vai aqui, todo mundo, pensar em bons sentimentos, né? Existem vários trabalhos sobre esse tipo de comunicação não verbal. O bebê recebe, sim, as boas vibrações, os bons sentimentos da família, do núcleo familiar. E é importante que os irmãozinhos também estejam engajados nesse movimento singelo, suave, tranquilo, de favorecimento das melhores condições emocionais, vibratórias, para o irmãozinho recém-nascido e que está na UTI poder se recuperar e tão breve possível. Para terminar, doutor, então o que você recomendaria? Dar um conselho para os pais para conseguir manter a calma e um ambiente aí de saúde mental tranquilo, como você acabou de falar, e com boas vibrações para até o momento dessa criança voltar para casa. Gente, a saúde mental e o bem-estar genuínos, longevos, de verdade, envolvem o cultivo das virtudes. Então, um bom momento para cultivar a paciência, a generosidade. Vamos colocar no lugar do medo, né, das emoções que corroem, que adoecem, as possibilidades genuínas de fomentar a saúde mental e o bem-estar. Coragem para essa travessia. E vamos lembrar que a palavra coragem, coração, agem, ação, é um ato do coração. Que os pais estejam tranquilos, confiantes e com coragem para essa travessia. Né? A coragem sempre dialoga com o medo. Quando o sentido é maior, é mais forte, a coragem se superpõe ao medo. E esse é um traço de saúde mental e bem-estar. Nós podemos convergir essas atitudes virtuosas, né? Como a tranquilidade também, né? Pôr no lugar da inquietude, eu tenho que controlar todas as variáveis. Não, você não tem que controlar todas as variáveis. Você controla as variáveis que você dá conta. E um dos preditivos de resiliência que a gente vem estudando, inclusive, em muitos outros colegas, né, estudos psicológicos, se relaciona com a predição de religiosidade, né? A gente chama de uma religiosidade intrínseca colaborativa. Eu faço o que está ao meu alcance. Eu controlo as variáveis que eu posso, mas eu delego a uma força maior, ou a Deus, a Buda, a Jesus, não importa qual seja a crença religiosa, mas essas variáveis que eu não controlo, eu delego a quem possa controlar. Então, esse é um bom caminho para acompanhar a saúde mental dos papais, especialmente, dos familiares, dos irmãozinhos, durante a travessia de internação na UTI. É um bom caminho, considerem. Maravilha, doutor Júlio, obrigada mesmo, viu? Obrigada, eu espero que essa nossa conversa chegue até as mamães e os papais que estão precisando ouvir isso. Com certeza. Com certeza. Nós podemos fazer uma travessia com muito mais tranquilidade e, assim, ajudar o bebê, inclusive, e a todo o núcleo familiar, inclusive os irmãozinhos. Os irmãozinhos não podem ficar de lado, hein? Cuidado com isso. A atenção está polarizada no bebê? Sim, mas os irmãozinhos precisam ser igualmente acolhidos nesse time em bem-estar sintonizado para a pronta recuperação do bebê. Muito bem, doutor Júlio. Obrigada. Até a próxima aqui com a gente no Boletim. Tudo de bom. Muito obrigado, Neila. Grande abraço a todos.